Então, tá dando para ver a imagem aqui, né? Propriedades mecânicas dos metais. Então vamos lá, pessoal. Na aula passada nós iniciamos o estudo das propriedades mecânicas dos metais e eu vou fazer recapitular alguns tópicos, né? Os principais ensaios mecânicos, né, para nós avaliarmos as propriedades dos metais. Nós temos a tração, nós temos a tração, nós temos a compressão, nós temos a torção, nós temos a flexão, nós temos o cisalhamento. A tração, vamos lembrar aí dos cabos de aço utilizados nos elevadores, né? A compressão, vamos aí lembrar dos para-choques dos veículos. A torção, as fechaduras, né? Cadeados. A flexão, vamos lembrar da superfície, né, da carroceria dos veículos. E o cisalhamento, vamos lembrar aí de alguns recipientes, né, das guilhotinas, né, utilizados para cortar chapas metálicas. Aqui nós temos os laboratórios especializados em realizar os ensaios mecânicos. Algumas técnicas utilizadas para verificar a dureza dos materiais. Então nós temos aqui o ensaio por lima e temos o ensaio pela análise de centelha, né? No caso do ensaio por lima, é utilizado para verificar a dureza por meio do corte do cavaco. Quanto mais fácil é retirar o cavaco, mais mole é o material. Se a ferramenta desliza e não corta, podemos dizer que o material é duro. E, com respeito ao ensaio pela análise da centelha, é utilizado para fazer a classificação do teor de carbono de um aço em função da forma das centelhas que o material emite ao ser atritado no esmeril. Olha aí mais um aluno chegando. Nós temos aí a presença do Guilherme. Deixa eu ver aqui. Chegou. Não, tudo bem, Guilherme, tranquilo. Deixa eu colocar aqui a presença. Tiago. Depois nós temos a Larissa. Nós temos o Pedro. E agora nós temos o Guilherme. Guilherme, eu observei aqui, meu amigo, que nesse meses de outubro e novembro eu não recebi as suas atividades online. Então, eu quero aproveitar. Se teve problemas com o notebook, tá? Ó, o Jaime chegou também. Então, ó, eu vou dar uma oportunidade para os alunos que perderam as atividades online, porque são essas atividades que somadas vão virar suas notas no semestre. Então nós fizemos com a atividade de hoje
vão completar 12 atividades online, tá? E com isso vão ser 6 referentes aos meses de agosto e setembro, e nós, as outras 6, né, vamos estar fazendo referência aos meses de outubro e novembro. Então, se você deixa de fazer alguma atividade, isso compromete a sua nota, porque quando eu faço a somatória das médias, quando o aluno não faz, aí fica com 0, né? E com isso, isso acaba prejudicando a nota de vocês. E para não precisar aí fazer a avaliação compensatória. Então, hoje, quando encerrarmos a parte teórica e for para a parte prática, né, que é a realização das atividades, eu vou dar oportunidade para aqueles alunos que não fizeram realizar as atividades, tá? Eu vou liberar, basta você entrar no AVA, né? Lá tá todas as atividades online. Então, caso você queira fazer, né, Guilherme, vai ter essa oportunidade de realizar essas que você não fez, tá? Então, quem não fez aí e queira não queira ficar de avaliação compensatória, pode estar pode estar pode estar realizando. E quem também quiser saber sua nota, me manda uma mensagem pelo WhatsApp no privado, que eu passo a sua nota, o seu desempenho, como que está o seu quadro de desempenho na disciplina produção industrial. Aí você me manda uma mensagem pelo WhatsApp e aí eu lhe forneço as informações. Tudo bem, professor, eu vou olhar no AVA, tem algumas que eu não fiz de fato e vou pôr em dia. Beleza, Guilherme. Pensando para não precisar fazer a atividade compensatória, né? Eu acho que eu já fiz essas atividades para não concentrar as notas em uma atividade só. Então, é para ajudar vocês mesmo. Então, a gente está aí com a presença do Jaime Gabriel também. Jaime Gabriel. Jaime Gabriel tá tranquilo. Beleza, então. Ok. Então, nós temos aí, voltando à temática ensaios mecânicos, né? E o ensaio pela análise da centelha, né? Então, de acordo com a centelha, você consegue analisar o teor de carbono de uma liga de aço. Só para nós lembrarmos algumas definições, né? Protótipo é a versão preliminar de um produto produzida em pequena quantidade e utilizada durante a fase de testes. Corpo de prova é uma amostra do material que se deseja testar, com dimensões e formas especificadas em normas técnicas. Nós temos dois grupos, né, de propriedades dos materiais, as físicas e as químicas, né? Lembre-se, as físicas é aquela relacionada à compressão, tensão, são as propriedades mecânicas, né? Não altera a constituição molecular da matéria, do produto. Já as propriedades químicas, né, são aquelas que alteram, né, a constituição
a constituição molecular do produto. Só para nós lembrarmos aqui, quando eu tenho, né, por exemplo, física, transformações físicas, lembremos da água. A água, ela pode ser, normalmente ela está no estado líquido, né, na temperatura ambiente, porém, se nós retiramos energia dela, ela passa para o estado sólido. E se, pelo contrário, nós adicionarmos energia a ela, a Thaís, né, chegou aí. Thaís. Deixa eu aproveitar aqui, Thaís. Deixa eu ver como é que tá a sua vida no momento. Thaís. Thaís, tá ok, Thaís. Você fez todas as atividades online. Tá ok. É isso aí. E já as transformações químicas, pessoal, voltando à nossa reflexão, vamos imaginar a seguinte situação: uma folha de papel. E essa folha de papel você a queima. A folha de papel, ela altera a sua constituição química, né? Você vê que as características da folha de papel em branco é diferente das cinzas, né? Nós temos ali, ocorre a combustão completa, que é a queima, né, do papel, que derivada do carbono, da celulose e tudo mais, e ela se torna cinzas, né, que seria o nosso carbono no sólido, né, na forma de pó. Depois nós temos a questão da elasticidade, né, que é uma propriedade mecânica, né, que pode ser definida como a capacidade que o material tem de retornar à sua forma e dimensões. Outra propriedade muito importante, né, a plasticidade. Olha quem está chegando aí, acabou de chegar, João Vitor. Deixa eu anotar aqui também, João Vitor. João Vitor. Deixa eu ver a vida do João também. João Vitor. João Vitor. João Vitor tá aqui. O João, você só não fez a atividade número 7. Caso você queira realizar a atividade número 7, hoje, né, além da que nós teremos, você terá essa oportunidade, viu, João? Então, caso você queira realizar a atividade número 7, você poderá realizar. Essa atividade, eu lembro que eu tinha mais coisa para me fazer, certo? Sim, Aí eu fiz depois da aula, daí eu fui fazer no outro dia, aí já tinha fechado. entendi. Mas fica tranquilo que hoje eu vou liberar todas as atividades, tá? Então, quem perdeu terá a oportunidade de pôr a sua vida em dia. Ah, tá bom então, muito obrigado, professor. De nada. Olha quem chegou também, pessoal. A Letícia Galdino chegou. Letícia Galdino. Vamos ver a vida da Letícia. Letícia Galdino. E o João tá ali.
Letícia, ela também só não fez a POL número 7. Então, caso ela queira realizar, tá? A número 7 e a número 2, tá? A número 7 e o número 2. Então, vou liberar hoje todos os formulários, tá? Então, aqueles alunos que quiserem realizar as atividades online que não realizou, terá a oportunidade, tá? Anderson, a MEI pediu para avisar que não está se sentindo bem hoje, por isso não veio. Obrigado por avisar, tá, Pedro? Melhoras aí para a Maiara, tá? Obrigadão aí por estar me avisando. Então, hoje, pessoal, todos aqueles alunos que perderam algum formulário e queira realizar ele, né, para melhorar sua nota ou para não precisar fazer avaliação compensatória. Outra coisa importante é quando terminar, na hora que for 9 horas, aqueles alunos que quiserem saber a sua nota, professor, como está a minha vida aí, né? Você me manda um WhatsApp, eu mando para você a sua situação, como que está a sua média, com atual, né, a realidade no momento e aí você realizando as atividades online que você perdeu, né, não conseguiu realizar e fazendo agora, né, fazendo durante aí alguns tem mais do que uma para realizar, porque hoje nós vamos ter mais uma. Aí vai totalizar 12 atividades online, né? 12 aí multiplicado por 10, 120 questões do módulo Produção Industrial. E com isso, nós finalizamos, né? A gente consegue aí contemplar a grade curricular da disciplina. E então, quase aí você tem a oportunidade aí de, se você não fizer, você terá que fazer a avaliação compensatória, mas se você realizar, você consegue reverter esse quadro e não precisa fazer a avaliação compensatória. Eu sei que essa semana vocês têm as eletivas, né, para dar conta, né, e depois quem perdeu alguma avaliação tem a segunda chamada no dia 27 de novembro e do dia no caso, né, caso alguém fique de compensatória, a nossa data de aplicação é o dia 14 de dezembro, tá? Então, na hora que for 9 horas, vocês vão mandando e eu vou colocando aí a situação acadêmica de vocês na disciplina Produção Industrial. Então, nós estamos aí com a presença do Tiago, da Larissa, do Pedro, do Guilherme, do Jaime, da Thaís, do João Vitor e da Letícia Galdino. Voltando aí, nós temos outra propriedade. Anteriormente falei sobre a elasticidade, agora vamos falar sobre a plasticidade, que é a capacidade que o material tende a apresentar deformação permanente e apreciável sem se romper. Então, nós temos aqui a representação de uma máquina que tem como objetivo, né, produzir peças de acordo com uma matriz. Aí nós temos pinos de pressão, placas da matriz, nós temos os cilindros da placa da matriz, nós temos o êmbolo principal e quando aciona, a partir da matriz vai moldando, produzindo as peças. Outra propriedade importante é a resistência mecânica, que é a capacidade que o material tem de suportar esforços externos, como tração, compressão, flexão, sem se romper. E
nós temos aí, para determinar qualquer dessas propriedades, é necessário realizar um ensaio específico. E os tipos de ensaios mecânicos, nós temos os ensaios destrutivos e os ensaios não destrutivos. Dentro dos ensaios destrutivos, que são aqueles que deixam algum sinal na peça, o corpo de prova submetido ao ensaio, mesmo que estes não fiquem inutilizados, nós temos aí como ensaios destrutivos os ensaios de tração, os ensaios de compressão, cisalhamento, dobramento, flexão, embutimento, torção, dureza, fluência, fadiga e impacto. E dentro dos ensaios não destrutivos, nós temos os ensaios visual, o líquido penetrante, partículas magnéticas, ultrassom e a radiografia industrial. Aí nós fizemos esses exercícios, né? Aí nós entramos para a outra temática, né, sobre o ensaio de tração propriamente dito, né, que consiste em submeter o material a um esforço que tende a alongá-lo até a ruptura. Os esforços ou cargas são medidos na própria máquina de ensaio. Aqui nós temos a representação, a imagem antes da ruptura e a deformação. Aqui a representação do alongamento, né, sofrido pelo corpo. Quando o material é dúctil, pessoal, ele forma esse esticamento aqui, essa pontinha, né, esse afunilamento do seu diâmetro. O alongamento é representado pela letra A e é calculado subtraindo-se o comprimento inicial do comprimento final e dividindo seu resultado pelo comprimento inicial. E aqui a representação em linguagem matemática. Suponho que você quer saber qual o alongamento sofrido por um corpo de 12 milímetros, que submetido a uma força axial de tração, ficou com 13,2 milímetros de comprimento. Aplicando aí a fórmula anterior, você fica sabendo que o alongamento vai ser, a gente faz a diferença, né, alongamento final menos inicial, divide aí pelo o comprimento inicial, vai dar 0,1. E se a gente quiser saber em termos de porcentagem, basta multiplicar por 100. Aí nós temos aqui o conceito de deformação elástica. Característica principal não é permanente. Uma vez que cessados os esforços, o material volta à sua forma original. Nós temos já a deformação plástica, que é permanente, e uma vez cessados os esforços, o material recupera a deformação elástica, mas fica com uma deformação residual plástica, não voltando mais à sua forma original. O cálculo da tensão, né? Tensão é a divisão da força pela área, que, lembrando lá da física, é a mesma fórmula matemática para calcular a pressão e tem a mesma unidade. Temos as unidades aqui, quilograma-força, Newton. Vimos também dentro da metrologia como fazer as conversões de Newton por milímetro quadrado para quilograma-força por milímetro quadrado, quilograma-força por polegada ao quadrado, quilograma-força por centímetros quadrados. E aqui nós temos as tabelas, né, de conversão que são utilizadas, né, para fazer esses cálculos, né? Lá o Newton equivale a 0,102 kg-força, 1 kg-força equivale a 0,454 libras,
libra-força, né? Que é igual a 1 kg a força equivale a 9,807 newtons. 1 megapascal equivale a 1 newton por milímetro quadrado, que equivale a 0,102 kg-força por milímetro quadrado. 1 kg-força por milímetro quadrado também equivale a 1422,27 psi, né? Que equivale a 9,807 megapascal, que equivale aí 9,807 newtons por milímetros. Aqui algumas transformações, cálculo aí da tensão, uns exercícios, esses exercícios que nós chegamos a realizar na aula, na atividade online da semana passada, tá? Aqui nós introduzimos os ensaios de tração e propriedades mecânicas avaliadas, né? Aqui nós temos a representação de um plástico, de um material, um elastômero, né? Um elástico, né? E vamos aprender a analisar o gráfico tensão e deformação. E a partir disso, né? Aprenderemos aí o diagrama tensão e deformação e vamos aí identificar as propriedades determinadas no ensaio de tração, como limite elástico ou de proporcionalidade, limite de escoamento, limite de resistência, limite de ruptura e estricção, tá? Dentro lá do diagrama tensão e deformação, a máquina de ensaio fornece um gráfico que mostra as relações entre a força aplicada e as deformações ocorridas durante o ensaio. Mas o que interessa para a determinação das propriedades do material ensaiado é a relação entre tensão e deformação. Então, nós temos aqui a representação do gráfico tensão e deformação. Os valores de deformação representados pela letra grega minúscula epsilon são indicadas no eixo das abscissas, né? Representados sempre aí pela letra X, e os valores da tensão são indicados no eixo das ordenadas. A curva resultante apresenta certas características que são comuns a diversos tipos de materiais usados na área da mecânica. Analisando o diagrama tensão-deformação, passo a passo, você vai ficar conhecendo cada uma das propriedades que ele permite determinar. A primeira delas é o limite elástico. O limite elástico, pessoal, observe o diagrama a seguir, note que foi marcado um ponto A no final da reta, no final da parte da reta do gráfico. Este ponto representa o limite elástico, tá? Nós temos aqui o gráfico tensão e deformação, aqui dado em porcentagem, mas poderia também ser dado em milímetros por milímetros. Essa região aonde nós podemos observar a formação de um triângulo, né? Nós temos essa linha reta que tem uma certa declinação. Nós temos a fase elástica do material. Ou seja, nesta fase, quando eu deixo de aplicar uma força, o material ele volta às suas condições iniciais, ele volta para o seu comprimento inicial. Já a partir dessa fase, né, onde a gente vê aqui até a formação de um arco de parábola, né, com a concavidade voltada para baixo, nós temos aí a fase plástica, né? Na fase plástica, como vimos, o material ele não consegue retornar às suas dimensões iniciais. Então, o limite elástico recebe este nome porque se o ensaio for interrompido antes deste ponto e a força de tração for retirada, o corpo volta à sua forma original, como faz um elástico. Nessa fase, os metais obedecem à lei de Hooke. Pessoal, a lei de Hooke, vocês tiveram a oportunidade de ter contato com ela lá
no ensino médio, quando vocês estudem as forças elásticas, né? Se a gente fosse para calcular a força de uma mola ou de um elástico, a gente precisava da constante elástica e multiplicar o seu alongamento ou a sua compressão. Então, força igual a K vezes X. E aí você calculava a intensidade da força em newtons de uma mola ou de um elástico. Exemplificando, né, se aplicarmos uma tensão de 10 newtons, 10 newtons, 10 newtons por milímetro quadrado, tá? E o corpo de prova se alongar 0,1%, ao aplicarmos uma força de 100 newtons por milímetro quadrado, o corpo de prova se alongará, tá bom? Continuando, aí nós temos aqui a fórmula para calcular a constante elástica, e com isso a gente consegue determinar o módulo de elasticidade, tá? Quanto maior o módulo de elasticidade, mais difícil de alongar esse material, de esticar ele, e é obtido pela divisão da tensão pela deformação. Então, o módulo da elasticidade é a medida da rigidez do material. Quanto maior for o módulo, menor será a deformação elástica resultante da aplicação de uma tensão e mais rígido será o material. Essa propriedade é muito importante na seleção de materiais para a fabricação de mola. E o limite de proporcionalidade, tá? O limite de proporcionalidade, né, que é o ponto representado no gráfico por a linha, a partir do qual a deformação deixa de ser proporcional, e a carga aplicada. Na prática, considere-se que o limite de proporcionalidade, o limite de elasticidade, são coincidentes. Então, o limite de proporcionalidade vai ser sempre localizado na fase elástica. Escoamento. Terminada a fase elástica, tem o início a fase plástica, na qual ocorre uma deformação permanente no material. Mesmo que se retire a força de tração, no início da fase plástica, ocorre um fenômeno chamado de escoamento. O escoamento caracteriza-se por uma deformação permanente do material, sem que haja aumento de carga, mas com aumento da velocidade de deformação. Durante o escoamento, a carga oscila entre valores muito próximos uns dos outros. Limite de resistência. Olha aqui no gráfico a posição do limite de resistência. Após o escoamento, ocorre o encruamento, que é o endurecimento causado pela quebra dos grãos que compõem o material quando deformados a frio. O material resiste cada vez mais à tração externa, exigindo uma tensão cada vez maior para se deformar. Nesta fase, a tensão recomeça a subir até atingir um valor máximo num ponto chamado de limite de resistência. Para calcular o valor do limite de resistência, basta aplicar a fórmula força máxima dividido pela a área a qual esta força está sendo aplicada. Limite de ruptura, pessoal. Olha só a posição do ponto chamado limite de ruptura. Continuando a tração, chega-se à ruptura do material, que ocorre num ponto chamado limite de ruptura. Note que a tensão no limite de ruptura é menor do que no limite de resistência, devido à diminuição da área que ocorre no corpo de prova depois que se atinge a carga máxima.
Agora você já tem condições de analisar todos esses elementos representados num mesmo diagrama de tensão-deformação, como na figura a seguir. Então nós temos aqui, ó, fase elástica, temos aqui o limite de proporcionalidade, o limite elástico, representado aqui por A e A'. Nós temos aqui o ponto de escoamento. No B nós temos o limite de resistência e no C nós temos aqui o limite de ruptura. Entre a parte de escoamento e a parte de ruptura, nós temos a fase plástica. Estricção é a redução percentual da área da secção transversal do corpo de prova na região onde vai se localizar a ruptura. Então, estricção é a redução percentual da área da secção transversal do corpo de prova na região onde vai se localizar a ruptura. A estricção determina a ductilidade do material. Quanto maior for a porcentagem da estricção, mais dúctil será o material. Por hora é suficiente que tal. Então, só para a gente reforçar, a estricção determina a ductilidade do material. Quanto maior for a porcentagem de estricção, mais dúctil será o material. Aqui os exercícios, né? Esses exercícios vão estar lá no formulário de hoje. Então, primeiro pergunta: analise o diagrama de tensão e deformação de um corpo de prova de aço e identifique e indique, letra A, o ponto A, que representa o limite de elasticidade, o ponto B, que representa o limite de resistência. Limite de resistência. Marque com um X a resposta correta. O ponto A representa o limite de elasticidade. O ponto B representa o limite de resistência. Aí vocês vão, né, ver aqui, ó, limite de ruptura, limite de resistência, limite de proporcionalidade, módulo de elasticidade, limite elástico, né? Limite elástico. E lá está falando de limite de elasticidade, tá? Depois do 2, compare as regiões das fraturas dos corpos de prova A e B apresentados a seguir. Depois responda qual corpo de prova representa o material dúctil. Aí você vai selecionar, é o A ou o B? Porque tem um material dúctil e um material frágil, né? Depois ali o 3, analise o diagrama tensão deformação abaixo e assinale qual a letra que representa a região de escoamento. A questão 4, a fórmula LR igual a F max dividido por S0 permite calcular o quê? E depois a questão 5, dois materiais, A e B, foram submetidos ao ensaio de tração e apresentaram as seguintes curvas de tensão-deformação. Qual dos materiais apresenta maior deformação permanente? E agora aqui, ó, que seria a parte de hoje, os ensaios de tração e procedimentos normalizados, né? Hoje em dia é comum encontrar uma grande variedade de artigos importados em qualquer supermercado e até mesmo em pequenas lojas de bairro. São produtos eletrônicos japoneses, panelas antiaderentes francesas, unidades domésticas com inconfundível designer italiano e uma infinidade de quinquilharias fabricadas pelos chineses. Isso sem contar os veículos americanos,
coreanos, russos e etc., que de uma hora para outra invadiram nossas ruas e estradas. Por outro lado, os setores exportadores brasileiros também vêm conquistando espaço no comércio internacional, como a nossa Embraer. A Embraer é uma das empresas que mais exportam aviões comerciais pelo mundo. Depois, a crescente internacionalização do comércio de produtos põe em destaque a importância da normalização dos ensaios de materiais. Qualquer que seja a procedência do produto, os testes pelos quais ele passou em seu país de origem devem poder ser repetidos nas mesmas condições e em qualquer lugar do mundo. É por isso que essa aula será dedicada ao estudo da normalização direcionada para o ensaio de tração. Você ficará sabendo quais são as principais entidades internacionais e nacionais que produzem e divulgam as normas técnicas mais utilizadas pelos laboratórios de ensaios. Saberá também o que dizem algumas normas que fornecem especificações sobre corpos de prova. A confiabilidade dos ensaios. Os ensaios não indicam propriedades de uma maneira absoluta, porque não reproduzem totalmente os esforços a que uma peça é submetida em serviço. Quando realizados no próprio produto, os ensaios têm maior significado, pois procuram simular as condições de funcionamento do mesmo. Mas na prática, isso nem sempre é realizável. Além disso, os resultados assim obtidos teriam apenas uma importância particular para aquele produto. Para determinarmos as propriedades dos materiais, independentemente das estruturas em que serão utilizados, é necessário recorrer à confecção de corpos de prova. Os resultados obtidos dependem do formato do corpo de prova e do método de ensaio adotado. Por exemplo, no ensaio de tração de um corpo de prova de aço, o alongamento é uma medida de sua ductilidade. Este valor é afetado pelo comprimento do corpo de prova, pelo seu formato, pela velocidade de aplicação da carga e pelas imprecisões do método de análise dos resultados do ensaio. Portanto, os resultados dos ensaios, quando não são suficientemente representativos dos comportamentos em serviço, exigem na fase de projetos das estruturas a introdução de um valor multiplicativo chamado coeficiente de segurança, o qual leva em consideração as incertezas não só provenientes da determinação das propriedades dos materiais, mas também da precisão das hipóteses teóricas referentes à existência e ao cálculo das tensões em toda a estrutura. E nós temos as normas técnicas, voltadas para ensaios de tração. Quando se trata de realizar ensaios mecânicos, as normas mais utilizadas são as referentes à especialização de materiais e ao método de ensaio. O método descreve o correto procedimento para se efetuar um determinado ensaio mecânico. Desse modo, seguindo-se sempre o mesmo método, os resultados obtidos para o ensaio material são semelhantes e reprodutíveis onde quer que o ensaio seja executado. Então nós temos aqui os laboratórios e as instituições responsáveis por realizar estes ensaios. Então nós temos a ABNT, que é a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós temos a ASTM, que é a Sociedade Americana de Testes e Materiais, nós temos o Instituto de Normas Técnicas da Alemanha, a francesa, a britânica, a Sociedade Americana de Engenharia Mecânica, o Instituto Internacional de Organização e
padronização, né, a ISO, o Instituto de Padronização Japonesa, a Sociedade de Engenheiros Automotivos, e nós temos aí também a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas. Equipamentos, né, para ensaio de tração, nós temos a máquina universal. O ensaio de tração geralmente é realizado na máquina universal, que tem este nome porque se presta à realização de diversos tipos de ensaio. A análise cuidadosamente, a ilustração a seguir, que mostra os componentes básicos de uma máquina universal de ensaio. Aí nós temos lá que fixar o corpo de prova na máquina por suas extremidades, numa posição que permite ao equipamento aplicar-lhe uma força axial para fora, de modo a aumentar o seu comprimento. A máquina de tração é hidráulica, movida pela pressão de óleo, e está ligada a um dinamômetro que mede a força aplicada ao corpo de prova. Então nós temos aqui o corpo de prova, nós temos o registrador de gráfico, nós temos as unidades de controle, nós temos a base fixa, nós temos as garras de fixação do corpo de prova e nós temos o cabeçote móvel. E nós temos o dinamômetro, né, que mede a força aplicada sobre o corpo de prova. Então, o dinamômetro, né, é o equipamento utilizado para medir força. A máquina de ensaio possui um registrador gráfico que vai traçando um diagrama de força e deformação em papel milimetrado, à medida em que o ensaio é realizado. Corpos de prova, né? O ensaio de tração é feito em corpos de prova com características especificadas de acordo com as normas técnicas. Suas dimensões devem ser adequadas à capacidade da máquina de ensaio. Normalmente utilizam-se corpos de prova de secção circular ou de secção retangular, dependendo da forma e tamanho do produto acabado do qual foram retirados, como mostram essas ilustrações. Nós temos aqui a cabeça, nós temos aqui a parte útil representado por L0. Então, essa é a parte que é fundamental para o estudo e análise de um ensaio mecânico. Nós temos a zona de concordância e nós temos aqui o raio de concordância. A parte útil do corpo de prova, identificada no desenho anterior por L0, é a região onde são feitas as medidas das propriedades mecânicas do material. As cabeças são as regiões extremas que servem para fixar o corpo de prova à máquina, de modo que a força de tração atuante seja axial. Deve ter secção maior do que a parte útil para que a ruptura do corpo de prova não ocorra nelas. Suas dimensões e formas dependem do tipo de fixação à máquina. Os tipos de fixação mais comuns são, nós temos aqui o tipo cunha, o tipo rosca e o tipo flange. Entre as cabeças e a parte útil há um raio de concordância para evitar que a ruptura ocorra fora da parte útil do corpo de prova, L0. Segundo a ABNT, o comprimento da parte útil dos corpos de prova utilizados nos ensaios de tração deve corresponder a 5 vezes o diâmetro da secção da parte útil. Por acordo internacional, sempre que possível, um corpo de prova deve ter 10 mm de diâmetro e 50 mm de comprimento. Não sendo possível a retirada de um corpo de prova desse tipo, deve-se adotar um corpo com dimensões proporcionais a essas. Corpos de provas com secção retangular são geralmente retirados de placas, chapas ou lâminas. Suas dimensões e tolerâncias de usinagem são normalizadas pela ISO
R377, enquanto não existir norma brasileira correspondente. A norma brasileira somente indica que os corpos de prova devem apresentar bom acabamento de superfície e ausência de trincas. Uma dica: para obter informações mais detalhadas sobre corpos de prova, consulte a norma técnica específica. Em materiais soldados, podem ser retirados corpos de prova com a solda no meio ou no sentido longitudinal da solda, como pode ser observado nas figuras a seguir. Então nós temos aqui um corpo de prova a qual ele é soldado. Então é possível, né, realizar, podem ser retirados corpos de prova com solda no meio ou no sentido longitudinal. Os ensaios dos corpos de prova soldados normalmente determinam apenas o limite de resistência à tração. Isso porque, ao efetuar o ensaio de tração de um corpo de prova com solda, tensionam-se simultaneamente dois materiais de propriedades diferentes, metal de base e metal de solda. Os valores obtidos no ensaio não representam as propriedades nem de um nem de outro material, pois umas são afetadas pelas outras. O limite de resistência à tração também é afetado por essa interação, mas é determinado mesmo assim para finalidades práticas. Preparação do corpo de prova para o ensaio de tração. O primeiro procedimento consiste em identificar o material do corpo de prova. Corpos de prova podem ser obtidos a partir da matéria-prima ou de partes específicas do produto acabado. Depois deve-se medir o diâmetro do corpo de prova em 2 pontos no comprimento da parte útil, utilizando um micrômetro e calcular a média. Por fim, deve-se riscar o corpo de prova, isto é, traçar as divisões no comprimento útil. Num corpo de prova de 50 mm de comprimento, as marcações devem ser feitas de 5 em 5 mm. Então, pela imagem, a gente pode observar que o corpo de prova ele foi dividido em 10 traços, cada traço aí representando 5 mm, totalizando aí 50 mm no corpo, na parte útil. Assim, preparado o corpo de prova, estará pronto para ser fixado à máquina de ensaio, e você deve estar igualmente preparado para resolver os exercícios apresentados a seguir. Então, o primeiro exercício, só escreva com V se a frase for verdadeira ou F se for falsa. O formato do corpo de prova e o método adotado afetam os resultados de ensaio, né? Correto, né? Exercício 2. Analise o desenho a seguir e assinale com um X a letra que identifica a parte útil do corpo de prova. Então, vocês vão identificar se é a parte A, que é a parte útil do corpo de prova, se é a B, se é a C ou se é a D. Questão número 3. Assinale com um X a alternativa que completa a frase corretamente. Segundo a BNT, o comprimento da parte útil dos corpos de prova utilizados nos ensaios de tração devem ser: letra A, 5 vezes maior que o diâmetro, 6 vezes maior que o diâmetro, 8 vezes maior que o diâmetro ou o dobro do diâmetro. A 5, né, analise as figuras abaixo e assinale com o X a que mostra a fixação do corpo de prova por flange. E a última pergunta, assinale com X a única frase falsa sobre ensaios de corpos de prova com solda. É possível? Aqui, ó, questão número 5.
Assinale com um X a única frase falsa sobre ensaios de corpos de prova com solda. É possível retirar corpos de prova de materiais soldados para ensaios de tração. Nos ensaios de corpos de prova de materiais soldados, são tensionados ao mesmo tempo dois materiais com propriedades diferentes. Os valores obtidos nos ensaios de tração de materiais soldados são válidos apenas para o metal de base. E o limite de resistência à tração nos ensaios de tração de materiais soldados é afetado pela interação do metal de base e do metal de solda. Ensaios de tração e análise dos resultados. A máquina de ensaio está pronta para começar seu trabalho. O corpo de prova fixado, a velocidade de aplicação da força ajustada, a escala selecionada, só falta ligar o equipamento e acompanhar o seu funcionamento. Terminando o ensaio, vem uma etapa muito importante: a análise dos resultados. Nessa etapa, determinam-se as principais propriedades que podem ser obtidas no ensaio de tração. Nesta aula, você ficará sabendo como são determinadas essas propriedades e qual a sua importância no dia a dia e nas aplicações na área de mecânica. Como calcular o alongamento? Imagine que você vá produzir uma peça por estamparia ou dobramento, por exemplo. Você precisará obter uma deformação maior que a desejada, porque após aliviar a força aplicada, o material sofrerá uma recuperação nas suas dimensões, igual ao alongamento elástico. Se o alongamento elástico for conhecido, isto é, será fácil, se não, só na tentativa, e aí imagina o prejuízo em retrabalhar as ferramentas. O alongamento elástico pode ser medido de forma direta por meio de um aparelho chamado extensômetro, que é acoplado ao corpo de prova. Então, nós temos aqui a representação de um extensômetro. Este corpo de prova ele vai ser submetido a forças axiais que vai esticar ele. Ao ser esticado, esse extensômetro vai fazer a medida direta de quanto ele vai aumentar o seu comprimento. Você já viu que o alongamento plástico define a ductilidade do material. Quanto maior o alongamento plástico, maior facilidade de deformar o material. Pelo alongamento, podemos saber para que tipo de processo de produção o material é indicado: forja a frio, laminação, estamparia profunda e etc. A fórmula para calcular o alongamento nós já vimos na aula anterior, que é o comprimento final menos inicial dividido pelo o comprimento inicial. O comprimento inicial foi medido antes de submeter o corpo de prova ao ensaio. Portanto, para calcular o alongamento, resta saber qual o comprimento final. Você está lembrado daqueles riscos transversais que foram feitos na preparação do corpo de prova? Pois é, a parte útil do corpo de prova ficou dividida em certos números, n de partes iguais. Agora você vai saber para que serve essa marcação. A primeira coisa a fazer é juntar da melhor forma possível as duas partes do corpo de prova. Depois procura-se o risco mais próximo da ruptura e conta-se a metade das divisões n dividido por 2 para cada lado. Mede-se então o comprimento final, que corresponde à distância entre os dois extremos dessa contagem. Então, nós temos aí a representação
né? Nós temos a representação do corpo de prova, nós temos lá as marcações, né? Cada marcação dista uma distância aí de 5 milímetros. Nós temos 10 marcações. Observem que aonde houve a ruptura, né, a quebra do material, está representado aqui por por essa simbologia, por essa linha, né? E aonde, como está muito próximo dessa linha, a gente chamou aqui de n sobre 2. Então, como tem 10 divisões, n sobre 2 igual a 5, e 5. E o comprimento final é de 10 divisões. Tá? Este é o método para determinar o comprimento final quando a ruptura ocorre no centro da parte útil do corpo de prova. Mas se a ruptura ocorrer fora do centro, de modo a não permitir a contagem de n sobre 2 divisões de cada lado, deve-se adotar o seguinte procedimento normalizado. Toma-se o risco mais próximo da ruptura. Conta-se n sobre 2 divisões de um dos lados. Acrescenta-se ao comprimento do lado oposto quantas divisões forem necessárias para completar as n sobre 2 divisões. A medida LF será a somatória de L' mais L duas linhas, conforme a figura a seguir. Então, no caso em que a ruptura não ocorre no meio do corpo de prova, nós temos aqui, observem, que houve a ruptura na terceira faixa, né, de divisões. Então, nós temos aqui 3 divisões e aqui n sobre 2 divisões, que é igual a 5, tá? E com isso, a determinação do limite elástico, né? Então nós temos aqui o L', tá? Que é a diferença desse ponto até este ponto aqui, e L duas linhas é a distância entre essas duas divisões. Então, o comprimento final vai ser L' mais L duas linhas. Determinação do limite elástico ou de proporcionalidade. Para sentir a importância dessa propriedade, imagine-se dentro de um elevador que funciona preso por um cabo de aço. O que aconteceria se o cabo se alongasse um pouquinho toda vez que o elevador subisse ou descesse? O cabo de aço iria ficar cada vez mais fino, até que a sua espessura se tornasse tal que não suportaria mais o peso da cabine, e com você lá dentro. Não seria nada agradável uma queda do 20º andar. Mas isso aconteceria se a solicitação ultrapassasse o limite elástico, porque qualquer solicitação acima do limite elástico causa deformação permanente. Portanto, o limite elástico é a máxima tensão a que uma peça pode ser submetida. Por isso, o conhecimento de seu valor é fundamental para qualquer aplicação. A rigor, a determinação do limite elástico deveria ser feita por carregamentos e descarregamentos sucessivos, até que se alcançasse uma tensão que mostrasse com precisão uma deformação permanente. Este processo é muito trabalhoso e não faz parte dos ensaios de rotina. Porém, devido à importância de se conhecer o limite elástico, em 1939, um cientista chamado Johnson propôs um método para determinar o limite elástico aparente, que ficou conhecido como limite Johnson. O limite Johnson corresponde à tensão na qual a velocidade de deformação é 50% maior que na origem. Veja como determinar o limite Johnson na prática, acompanhando os passos explicados a seguir. Trace uma reta perpendicular ao eixo das tensões fora da região da curva tensão e deformação.
Então, tracei essa reta perpendicular ao eixo da tensão e fora da região da curva tensão e deformação. Segundo passo, prolongue a reta da zona elástica a partir de O até que ela corte a reta FD. E vamos nomear de um ponto E. Terceiro passo, remarque o ponto D de modo que a medida FD seja igual a 1/2 ao segmento FE. Então, FD igual a 1,5 FE. Quarto passo, trace a reta OD. Então, ligamos os pontos OD. E quinto passo, trace a reta MN paralela a OD, tangenciando a curva tensão-deformação. O limite Johnson é o valor de tensão no ponto tangencial A. Então, nós temos aí a determinação. Então, o limite de Johnson é o valor da tensão no ponto tangencial A. Limite de escoamento e valores convencionais. O limite de escoamento é, em algumas situações, alternativa ao limite elástico, pois também delimita o início da deformação permanente um pouco acima. Ele é obtido verificando-se para a parada do ponteiro na escala da força durante o ensaio e o patamar formado no gráfico exibido pela máquina. Com esse dado, é possível calcular o limite de escoamento do material. Entretanto, vários metais não apresentam escoamento, e mesmo nas ligas em que ocorre ele não pode ser observado. Na maioria dos casos, porque acontece muito rápido e não é possível detectá-lo. Por essas razões, foram convencionados alguns valores para determinar este limite. O valor convencionado, N, corresponde a um alongamento percentual. Os valores de uso mais frequentes são N igual a 0,2% para metais e ligas metálicas em geral, N igual a 0,1% para aços ou ligas não ferrosas mais duras e N igual a 0,01% para aços mola. Graficamente, o limite de escoamento dos materiais citados pode ser determinado pelo traçado de uma linha paralela ao trecho reto do diagrama tensão e deformação a partir do ponto N. Quando essa linha intercepta a curva, o limite de escoamento será determinado como mostra a figura ao lado. Então, se N é 0,2%, então eu marco esse ponto e traço uma reta paralela a esta, a minha curva do gráfico tensão-deformação. E esse ponto aqui vai ser meu limite de escoamento. Tensão no limite de resistência. Este valor de tensão é utilizado para a especificação dos materiais nas normas, pois é o único resultado que se pode obter no ensaio de tração e é utilizado como base de cálculo de todas as outras tensões determinadas neste ensaio. Por exemplo, um aço 1080 apresenta um limite de resistência de aproximadamente 700 MPa. Ao produzir novos lotes desse aço, devemos executar seu ensaio para verificar se ele realmente possui essa resistência. Ou seja, essa especificação é utilizada para comparar a resistência de um aço
produzido com o valor referencial da norma. Conhecer o limite de resistência também é útil para comparar materiais. Por exemplo, um aço 1020 apresenta aproximadamente 400 megapascal de resistência à tração. Este valor nos demonstra que o aço 1080 tem uma resistência de 300 megapascal, maior que o 1020. Apesar de não se utilizar este valor para dimensionar estruturas, ele servirá de base para o controle de qualidade dessas ligas. Dificuldades com a tensão de ruptura. É difícil determinar com precisão o limite de ruptura, pois não há forma de parar o ponteiro da força no instante exato da ruptura. Além disso, o limite de ruptura não serve para caracterizar o material, pois quanto mais dúctil ele é, mais se deforma antes de romper-se. Calculando a estricção. Como você já estudou na aula número 3 desse módulo, a estricção também é uma medida da ductilidade do material. É representado pela letra Z e é calculado pela seguinte fórmula: a área inicial é S0 menos a área final dividido pela área inicial, onde S0 é a área de secção transversal inicial e SF é a área de secção final, conhecida pela medição da região da fratura. Exemplo de relatório de ensaio de tração. Então, interessado, o nome da empresa, JJA, a data que é 22 de dezembro de 1995, o material ensaiado, é o aço 1020, equipamento máquina universal, norma que vai ser adotada da BNT, a NBR 6152. Então, corpo de prova número 1, o diâmetro médio vale 10 milímetros, o comprimento útil é de 50 milímetros, a área da secção inicial 78,54 milímetros quadrados, limite de escoamento foi aplicada uma força de 21.991 newtons, obtendo uma tensão de 280 pascal, então até 280 megapascal é o nosso limite de escoamento. O limite de resistência teve uma força de 32.987 newtons e a tensão no ponto de limite de resistência foi de 420 megapascal. O alongamento final foi de 62 milímetros, correspondendo a um aumento de 24%, e a estricção, o diâmetro diminuiu, o diâmetro, porque ocorre o filamento, reduziu aí para 6 milímetros, era 10, inicialmente, reduziu para 6 milímetros, que equivale a 64% do valor inicial. Então, como todos os conceitos já aprendidos, a interpretação do relatório é relativamente simples, não é mesmo? Para cada corpo de prova ensaiado, são registrados os dados iniciais depois do comportamento da força de tração durante o ensaio. É assim que se obtém os dados necessários para oferecer maior segurança ao consumidor, desde o projeto ao produto final. Então, nós temos aqui o exercício 1, sabendo que o número de divisões N do corpo de prova a seguir é 10, represente o comprimento final. Depois, o 2, que propriedade é mais importante determinar na prática, o limite elástico ou limite de ruptura? Justifique a sua resposta. O limite Johnson serve para determinar, letra A, o limite de resistência efetiva, o limite elástico aparente,
o limite de ruptura, o limite de escoamento. Questão número 4. Escreva V se a frase a seguir for verdadeira ou F se for falso. Em alguns casos, em vez de determinar o limite elástico, podemos recorrer ao limite de escoamento para saber qual a carga máxima suportada por um corpo. E questão número 5. Complete a frase com a alternativa que a torna verdadeira. O conhecimento do limite de resistência é importante porque é o valor utilizado para dimensionar as estruturas. É o único resultado preciso que se pode obter no ensaio de tração. Então, partindo desse princípio, né? Aqui então, opa, eu vou Pessoal, tá aí a atividade de hoje. Agora eu vou responder, né, enquanto os alunos podem já iniciar a 12ª atividade. Eu vou agora, o Jaime pediu para informar a respeito das notas, né? Agora eu vou fazer essa divulgação desses resultados, né? E vocês podem estar mandando para mim, tá? Podem estar mandando para mim no meu WhatsApp. Professor, manda no grupo do WhatsApp também, por gentileza. Tá bom, Thiago, vou mandar também. Um momento. Deixa eu fazer. E também vou liberar os questionários, né? Todos os questionários aí eu vou estar liberando também para que aqueles que perderam e queiram fazer tenha essa oportunidade de realizar a atividade. Só um pouquinho aqui, a internet agora deu uma travada aqui, o computador também, já que eu mando lá.
Pessoal, caso alguém queira aí saber a sua média, nesse momento, né, sem a atividade 12, né, após a 12ª atividade online, me mande uma mensagem que eu estarei respondendo. Nesse momento já respondi aqui do Jaime Gabriel, ele perguntou, mandou aqui no WhatsApp e já estou postando, já postei para ele. Então, se alguém quiser ter mais informações, por favor, me mandem pelo WhatsApp, vocês têm o meu número, me mandem uma mensagem de texto, eu estarei passando para vocês, tá bom? Agora quem está perguntando é a Larissa Awana. Agora o João, a Larissa já foi respondida. Agora o João Vitor. Já estou respondendo aqui, pessoal, aqueles que estão perguntando. Ah, tá, Thaís Cristina. Um momento, Thaís. Médio. Pessoal, lembrando que os links das atividades estão todos lá no AVA, tá? Eu só vou entrar aqui no sistema para voltar a aceitar, tá? Ok, Guilherme. O Guilherme fez uma pergunta aqui. Vou estar respondendo. Guilherme. Obrigado, professor. Continuo me comunicando pelo WhatsApp. Beleza, Guilherme. Um abraço. Thaís, boa noite. Tiago, boa noite. Guilherme, boa noite. E depois aqui, Guilherme. Pessoal, prazo até quarta-feira, tá?